graça do nosso Senhor Jesus o Cristo seja para todos nós. Eu me chamo Edilma e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias. Letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática. E cores, o que explica as cores do fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para atividade de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia. E por nós termos as duas autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. 37, 300, e ministrar 20 livros e capítulos com orações, e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 20 rebanhos dos guerreiros do exército, do Senhor dos exércitos, o Senhor Jesus o Cristo. E dos que buscam a palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteio de livros da Bíblia Sagrada, que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houveram os sorteios, os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para um comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro desta igreja virtual, @IG 1318 37 300, escolhendo o número de 1 a 20, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro desta igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo o seu nome e que você é membro da AIG 1318 37 300 e diga qual número de rebanho de 1 a 20 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta, espalha, e o reino dividido não prospera. Mateus capítulo 12. E saibam que estamos aqui oferecendo 10 milhões de reais para mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os tempos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 70 denúncias, com o prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassou 1 bilhão de reais para quem provar, com base na Bíblia Sagrada, que nós estamos omitindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Glórias ao nosso Senhor Deus. Lembrando
que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nestes ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 18 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição desta live. Em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que, além de discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos dar início agora às nossas orações para o início da nossa live. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live da tua igreja virtual, @IG131837300. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde esta live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. E em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos dar continuidade às nossas orações. Vamos agora fazer uma oração para estar apresentando as minhas mãos ao Senhor Deus e ao Espírito Santo do Senhor Deus para o sorteio dos 20 rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo e dos 20 livros e capítulos também sorteados da Bíblia Sagrada. Glórias ao nosso Senhor Deus. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 20 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 20 rebanhos dos guerreiros do Senhor, dos exércitos, o Senhor Jesus o Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os 20 capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra que é viva, vida e espírito, e vivifica cada vida
alcançada nesta live. É o que eu peço e já lhe agradeço em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos agora fazer mais uma oração, sortear mais uma oração para dar início ao sorteio dos livros para dar início ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. E lembrando a vocês que todas as nossas orações são numeradas, como as orações do livro de Salmo das Escrituras Sagradas. E a oração sorteada foi a oração de número 5. Glórias ao nosso Senhor Deus. Oração de número 5. Senhor Deus, Santíssimo, Tremendo e Todo-Poderoso, eu peço que haja agora, através desta ministração, da tua forte palavra, o crescimento na fé de cada um fiel guerreiro ou guerreira do seu forte exército, que está ligado agora conosco nesta live da tua igreja virtual, @IG1318-37300, e eles sejam fortalecidos para combater o bom combate através do poder do sangue do Senhor, junto conosco, em um só Espírito. Em o nome santo do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Glórias ao nosso Senhor. Agora escolha o número de 1 a 20 para você fazer parte da união dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo, assim como Abraão, Davi e Gideão. Escolha um número de 1 a 20 para você receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Permita o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos agora dar início ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Escolha um número de 1 a 20. Hoje é o quê? Vamos sortear o rebanho para mais honra e mais glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Rebanho de número par, 4, e rebanho de número 3, ímpar. Vamos agora ao sorteio do livro. E o livro sorteado para meditação é o livro de Marcos, 16 capítulos. Livro de Marcos. Vamos ao sorteio, capítulo do livro de Marcos. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. Capítulo 3 do livro de Marcos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 3 do livro de Marcos contém 35 versículos. O homem da mão ressequida. Versículo 1, 2, 3 e 4. De novo entrou o Senhor Jesus na sinagoga e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. E estavam observando ao Senhor Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse o Senhor Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Então lhes perguntou: é lícito nós nos sábados fazer o bem ou fazer o mal, salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Glórias ao nosso Senhor Deus. Escolhei o número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração. Rebanho de número 8, par, e rebanho de número 7, ímpar. O livro sorteado é o livro de Lamentações, 5 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Lamentações. Capítulo 1 do livro de Lamentações. Capítulo 1 do livro de Lamentações contém 22 versículos, que diz assim:
Jerusalém destruída e desolada. Versículo 1, 2, 3 e 4. Como jaz solitária a cidade outrora populosa, tornou-se como viúva a que foi grande entre as nações, princesa entre as províncias, ficou sujeita a trabalhos forçados, chora e chora de noite, e as suas lágrimas lhe correm pelas faces. Não tem quem a console entre todos os que a amavam. Todos os seus amigos procederam perfidamente contra ela, tornaram-se seus inimigos. Judá foi levada a exílio, afligido e sob grande servidão. Habita entre as nações, não acha descanso, todos os seus perseguidores e apanharam nas suas angústias. Os caminhos de Sião estão de luto, porque não há quem venha à reunião solene. Todas as suas portas estão desoladas, os seus sacerdotes gemem e as suas virgens estão tristes. E ela mesma se acha em amargura. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 18, par. Rebanho de número 17, ímpar. Vamos ao sorteio do livro. E o livro sorteado é o livro de Eclesiastes, 12 capítulos. Eclesiastes. Então, sorteio do capítulo do livro de Eclesiastes. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Capítulo 4 do livro de Eclesiastes. Capítulo 4 contém 16 versículos, que diz assim: as tribulações da vida. Versículo 1, 2, 3 e 4. Vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol. Vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse. Vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Pelo que tenho, por mais felizes os que já morreram, mais do que os que ainda vivem. Porém, mais que uns e outros tenham por feliz aquele que ainda não nasceu e não viu as mais obras que se fazem debaixo do sol. Então, vi todo o trabalho e toda a tristeza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isto é vaidade, é correr atrás do vento. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 16, par, e rebanho de número 15, ímpar. Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio do livro. E o livro sorteado é o livro de Oséias, 14 capítulos. Livro de Oséias. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Oséias. E o capítulo é o capítulo 4 do livro de Oséias. Capítulo 4 do livro de Oséias contém 19 versículos. A corrupção geral de Israel. Versículo 1, 2, 3 e 4. Ouve a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento do Senhor Deus. O que só prevalece é prejurar, mentir, matar, furtar e adulterar. E há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Por isso a terra está de luto, e tudo que mora nela desfalece, como com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar perecem. Todavia ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como os sacerdotes aos quais acusa. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 6, par, e rebanho de número 5, ímpar. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. O livro sorteado é o livro de Atos, 28 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Atos. Capítulo 6 do livro de Atos. Capítulo 6 do livro de Atos contém 15 versículos, que diz assim: Estevão perante o Sinédrio. Versículo 8, 9, 10 e 11.
Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamados dos libertos, dos serineus, dos alexandrinos e dos da Cecília e Ásia, e disseram com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra o Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Eu irei agora sortear uma das mais de 70 denúncias que nossas igrejas virtuais e canais estão apresentando, em que nós estamos oferecendo dinheiro e não pedindo para quem provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo. E isso é para que todos vocês vejam a nossa sinceridade, transparência e profundidade do conhecimento e entendimento, que é superior ao conhecimento que nós temos sobre as Escrituras Sagradas. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da proposta disponível em nossos canais. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos ao sorteio agora da denúncia. Glórias ao nosso Senhor. É a denúncia de número 58. Denúncia de número 58. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Denúncia de número 58. Muita atenção com o segmento de fé de igreja, pois nenhum membro jurídico privado de igreja, estando só, sem outros membros jurídicos privados de igreja, ele não tem a permissão para congregar outros membros do corpo do Senhor Jesus ou Cristo, porque tem que ser bandeiras jurídicas privadas de igrejas diferentes uma das outras, todas juntas para ser opções de membros para eles permanecerem na fé. Examine com muita atenção as atividades de 12 igrejas e as bases da Bíblia Sagrada que estão presentes no vídeo da mensagem 19, com a hashtag anunciar a mensagem do século, que está disponível no nosso canal, @milhaofertadim. E muita atenção, pois nós estamos afirmando que essas 12 igrejas têm pelo menos uma das 4 atividades, que são a iniquidade, impiedade, anticristo e seita. E também que elas estão adulterando os livros citados na mensagem. E também que todos que dizem que são delas ou que elas são deles, vão ser todos condenados, e que nós das 12 igrejas virtuais temos a solução e proteção para todos não terem a condenação e ainda continuarem frequentando essas 12 igrejas. E se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que as nossas 5 afirmações na mensagem são mentira, vai receber um prêmio de 120 milhões de reais em dinheiro. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com esta proposta disponível em nossos canais. E anuncie essa mensagem de número 19 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com esta mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos agora sortear mais uma oração para dar continuidade aos sorteios dos 20 rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. E a oração sortear é a oração de número 2. Oração de número 2. Senhor Deus, o Todo-Poderoso, eu peço que haja agora a paz e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, edificando, libertando e fortalecendo essas vidas através dessa ministração da tua santa palavra nesta sua igreja virtual, @IG 1318 37 300, através do poder do sangue do Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço, já lhe agradeço, em o nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glória a aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio apenas 4 versículos, e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Vamos dar continuidade aqui aos sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. E o rebanho sorteado é o rebanho de número 14 par, 13 ímpar. No sorteio do livro.
o livro sorteado é o livro de 1 Tessalonicenses, 5 capítulos. Sorteio do capítulo do livro. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 4 do livro de 1 Tessalonicense. Capítulo 4 do livro de 1 Tessalonicense contém 18 versículos. Exortação à prática da santidade. Versículo 1, 2, 3 e 4. Finalmente, irmão, nós vos rogamos e exortamos ao Senhor Jesus que, como de nós recebeste, quanto à maneira porque deveis viver e agradecer ao Senhor Deus. E efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade do Senhor Deus, a vossa santificação, que vos abstenham da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em satisfação e honra. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 20, par, e rebanho de número 19, ímpar. E o livro sorteado é o livro de Malaquias, 4 capítulos. Livro de Malaquias. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Malaquias. E o capítulo sorteado é o capítulo 3 do livro de Malaquias. Capítulo 3 do livro de Malaquias contém 18 versículos, que diz assim, no versículo 1, 2, 3 e 4. Eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quanto ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como a potassa dos lavadeiros. Assenta-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Então a oferta de Judá é de Jerusalém, será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 2, par, e rebanho de número 1, ímpar. E o livro sorteado é o livro de Naum, 3 capítulos. Livro de Naum, 3 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos ao sorteio do capítulo. E o capítulo é o capítulo 3 do livro de Naum. Capítulo 3 do livro de Naum contém 19 versículos. A ruína completa de Nenive. Versículo 1, 2, 3 e 4. Ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentiras e de roubo, o que não solta a sua presa. Eis o estalo de açoites e o estrondo das rodas, o galope de cavalos e carros que vão saltando, os cavaleiros que esporeiam a espada flamejante, o relampejado da lança e multidão de transpassados, massa de cadáveres mortos sem fim, tropeça gente sobre os mortos. Tudo isso por causa da grande prostituição da bela e encantadora meretriz, da mestra de feitiçaria, que vendia os povos com a sua prostituição e a gente com as suas feitiçarias. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença. Rebanho de número 10, par, e rebanho de número 9, ímpar. Vamos ao sorteio do livro para a meditação do rebanho. E o livro sorteado é o livro de Joel, 3 capítulos. Joel, 3 capítulos. O sorteio do capítulo do livro de Joel. E o capítulo sorteado é o capítulo 3 do livro de Joel. Capítulo 3 do livro de Joel contém 20 versículos.
os juízos do Senhor Deus sobre as nações inimigas. Versículo 1, 2, 3 e 4. Eis que naqueles dias e naquele tempo em que mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, e ali entrarei em juízo contra elas por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem elas espalharam por entre os povos, repartindo a minha terra entre si. Sobre o meu povo e deram meninos por meretrizes e venderam meninas por vinho que beberam. Que tendes vós comigo, Tiro esse dom e todas as regiões da Filistia? É isso vingança que quereis contra mim? Se assim me quereis vingar, farei sem demora cair sobre a vossa cabeça a vossa vingança. Vamos agora ao último rebanho. Rebanho de número 12, par, e rebanho de número 11, ímpar. Vamos ao sorteio do livro. E o livro sorteado é o livro de capítulo 1 do livro de Romanos. Capítulo 1 do livro de Romanos contém 32 versículos, que diz assim: o amor de Paulo pelos santos de Roma, seu desejo de vê-los. Versículo 8, 9, 10 e 11. Primeiramente, dou graças a meu Senhor Deus, mediante o Senhor Jesus o Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé, porque o Senhor Deus, a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós, em todas as minhas orações, suplicando que num tempo, pela vontade do Senhor Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos, porque muito desejo ver-vos a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença. Eu irei agora sortear uma das mais de 70 denúncias que nossas igrejas virtuais estão apresentando, mas lembrando que para participar, basta a igreja ter no mínimo 2 anos de existência física, a partir da data de lançamento da primeira mensagem com esta proposta disponível em nossos canais. Vamos ao sorteio das ofertas, das denúncias, perdão. Denúncia 62. Glórias ao nosso Senhor. Denúncia de número 62. Muita atenção com essa denúncia de número 62, dentre as mais de 50 denúncias, com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Muita atenção com o culto que você tem que fazer com alegria e em espírito e em verdade. João 4, 21 a 26. O culto tem que ser racional. Romanos 12, de 1 a 8, com foco no versículo 1 a 3. E como está escrito na Bíblia Sagrada, para o culto ser verdadeiro, porque se não é verdadeiro, o culto então é mentiroso. Atenção, lembre-se que na igreja quem mente ou acrescenta ou omite tem pragas e maldições. E também que é filho do diabo, João 8, 42 a 45 e Apocalipse 22, 18 e 19. Prove na Bíblia Sagrada que seu segmento espiritual religioso de fé em igreja não está adulterando nem omitindo nenhum dos livros citados nesta denúncia e que as afirmações das 12 igrejas virtuais são mentira e recebam um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro para provar isso na Bíblia Sagrada. E anuncie essa mensagem de número 23, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, e verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos estar fazendo mais uma oração para dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. A oração sorteada é a oração de número 8. Glórias ao nosso Senhor. Oração de número 8. Fortíssimo Senhor e libertador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo, eu peço que haja a expulsão de toda a obra do mal que estivesse levantando contra a tua poderosa palavra sendo ministrada agora, e que todas essas vidas, fiéis membros, seguidores e inscritos dessa sua igreja virtual recebam a libertação e fortalecimento para serem mais que vencedores, para mais honra e glória do teu santíssimo nome, através do poder do sangue do Senhor Jesus o Cristo. Peço em nome do Senhor Jesus e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém.
Gratidão pela presença e lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Vamos dar agora continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Mentalize agora aí um número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas no final desta live. Glórias ao nosso Senhor. Mentaliza aí agora o número de 1 a 20, que no final desta live nós vamos estar sorteando um número para a sua meditação. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio do livro. E o livro sorteado é o livro de 2 João, um capítulo. 2 João contém um capítulo. O livro de 2 João contém um capítulo com 13 versículos. O amor fraternal, versículo 4, 5, 6 e 7. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam, na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E agora, Senhora, peço-te, não se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouviste desde o princípio, é que andeis neste amor. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam o Senhor Jesus o Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Glória ao nosso Senhor, vamos a mais um livro. O livro sorteado é o livro de Deuteronômio, 34 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Deuteronômio. E o capítulo sorteado é o capítulo 4 do livro de Deuteronômio. Capítulo 4 do livro de Deuteronômio contém 49 versículos. Moisés exorta o povo à obediência. Versículo 1, 2, 3 e 4. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que eu vos mando. Os vossos olhos viram o que o Senhor fez por causa de Baal-Peor, pois a todo homem que seguia Baal-Peor, o Senhor, vosso Deus, consumiu do vosso meio. Porém, vós que permanecesseis fiéis ao Senhor, vosso Deus, todos hoje estáis vivos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de 1 Coríntios, 16 capítulos. O sorteio do capítulo do livro de 1 Coríntios. O capítulo sorteado é o capítulo 3 do livro de 1 Coríntios. Capítulo 3 do livro de 1 Coríntios contém 23 versículos. As dissensões demonstram a falta de espiritualidade. Versículo 1, 2, 3 e 4. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar com a espirituais, e sim como as carnais, como a criança em Cristo. Leite vos deis a beber, não vos deis alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-los, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas carnais, e andais homem. Quando, pois, alguém disser, eu sou de Paulo e o outro eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. O livro é 2 Pedro, 3 capítulos. 2 Pedro, sorteio do capítulo do livro de 2
2 Pedro, e o capítulo sorteado é o capítulo 1 do livro de 2 Pedro. Capítulo 1 contém 21 versículos. O apóstolo dá os motivos que escreveu esta carta. Versículo 12, 13, 14 e 15. Por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora estejais certo da verdade, já presente convosco e nela confirmados. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertai-vos com essas lembranças, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus o Cristo me revelou. Mas de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembranças de tudo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um livro. Sejam todos muito bem-vindos. Livro de 2 Coríntios, 13 capítulos. 2 Coríntios, 13 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 2 Coríntios. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. E o capítulo sorteado é o capítulo 9 do livro de 2 Coríntios. Capítulo 9 do livro de 2 Coríntios contém 15 versículos. Instruções de Paulo em referência à grande colheita. Versículo 1, 2, 3 e 4. Ora, quanto à resistência a favor dos santos, é necessário escrever-vos, porque bem reconheço a vossa presteza, da qual me glorio junto aos macedônios, dizendo que a Caia está preparada desde o ano passado, e o vosso selo tem estimulado muitíssimo. Contudo, enviei os irmãos para que o nosso louvor a vosso respeito, neste particular, não se desminta, a fim de que, como venho dizendo, estiveis preparados, para que, caso alguns macedônios forem comigo e vos encontrem desapercebidos, não fiquem nos envergonhados, para não dizer vós, quanto a esta confiança. Glórias ao nosso Senhor Deus. Eu irei agora sortear uma das mais de 70 denúncias que nossas igrejas virtuais estão oferecendo. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica, a partir da data de lançamento da primeira mensagem com esta proposta disponível em nossos canais. Vamos ao sorteio da denúncia. A denúncia é a denúncia de número 61. Glórias ao nosso Senhor Deus. Denúncia de número 61. As denúncias são mais de 70. As denúncias são mais de 70, sendo essa a denúncia de número 61, e os valores somados para quem provar que são mentiras já ultrapassou mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Muita atenção. A nenhuma igreja foi dada a autoridade para falar mal de nenhuma das autoridades que constituem os 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário. Do legislativo são vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores. Do executivo, prefeitos, governadores e presidentes. Do judiciário, juízes e ministros. E atenção, se você ou sua igreja fala mal deles, isto está acrescentando atividades e atitudes contra os mandamentos do Senhor Deus e as escrituras da Bíblia Sagrada, pois está escrito que todas as pragas e maldições vão ir sobre elas que têm essas atividades e atitudes. E se você ou quem você trouxer para nós que provar, com base na Bíblia Sagrada, que essa denúncia e as 12 igrejas virtuais estão mentindo, e que você não está adulterando os livros de Mateus 23 com foco no versículo 15 e Apocalipse 22 com foco no versículo 18 e 19, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem de número 22, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, e verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Gratidão pela presença. Vamos agora sortear mais uma oração para dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. E a oração é a oração de número 10. Oração de número 10. Fiel Senhor e Redentor de toda a vida, nosso Senhor Jesus o Cristo. Em teu santo nome eu ordeno que
sai agora toda obra do mal, toda opressão ou depressão maligna que estiver trabalhando contra a vida dos fiéis, seguidores ou inscritos desta sua igreja virtual, pelo poder do sangue do Senhor Jesus ou Cristo. Que curtam e compartilhem e todos possam receber a sua abundante paz, graça e alegria, em o nome santo do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Não se esqueçam de mentalizar o número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração no final desta live. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. E o livro sorteado é o livro de 2 Tessalonicenses, 3 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 2 Tessalonicenses. E o capítulo sorteado é o capítulo 1. Capítulo 1 do livro de 2 Tessalonicenses contém 12 versículos, que diz assim, no versículo 4, 5, 6 e 7. A tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas do Senhor Deus, à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais, sinais evidentes do reto juízo do Senhor Deus, para que sejais considerados dignos do reino do Senhor Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. E se de fato é justo para com o Senhor Deus que ele te dê uma paga atribuição aos que vos atribulam. E a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quanto do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Ageu, 2 capítulos. Livro de Ageu. Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de Ageu. Capítulo 1 do livro de Ageu. Capítulo 1 do livro de Ageu contém 14 versículos. Ageu exorta o povo a reedificar o templo. Versículo 1, 2, 3 e 4. No segundo ano do rei Dário, no sexto mês, do primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos exércitos. Esse povo diz: Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada? Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: A casa é templo de habitardes, vós em casa apaneladas, enquanto esta casa permanece em ruínas. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Esther, 10 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E o capítulo sorteado é o capítulo 7 do livro de Esther. Capítulo 7 do livro de Esther contém 10 versículos. Esther denuncia Amã, que é enforcado. Versículo 1, 2, 3 e 4. Veio, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esther. No segundo dia, durante o banquete do vinho, disse o rei a Esther: Qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dará que desejas, cumpre-se-á ainda que seja metade do reino. Então respondeu a rainha Esther e disse: Se perante de ti, ó rei, achei favor e sem bem parecer ao rei, deixe-me por minha petição a minha vida, e pelo meu desejo, a vida do meu povo, porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruir, matarem e aniquilarem de vez. E se ainda como servo e como serva nos tivesses vendido, calar-me-ia, porque o inimigo não merece que eu moleste o rei. Vamos a mais um livro. Glórias ao nosso Senhor Deus. E o livro sorteado é o livro de Gálatas, 6 capítulos. Livro de Gálatas.
sorteio. 18 versículos. O que o homem semear, isto também se fará. Versículos 6, 7, 8 e 9. Mas naquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas, aquele que o instruiu. Não vos enganeis, do Senhor Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isto também se fará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito, colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque o seu tempo cefaremos, se não desfaleceremos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos agora ao último livro sorteado de hoje. E o livro sorteado é o livro de Ezequiel, 48 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 27 do livro de Ezequiel contém 36 versículos. Lamentação sobre Tiro. Versículo 2, 3 e 4. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Tu, pois, ó filho do homem, levanta lamentações sobre Tiro. Dize a Tiro que habita nas entradas do mar e negocia com os povos em muitas terras do mar. Assim diz o Senhor Deus: o Tiro, ó Tiro, tu dizes: eu sou perfeita em formosura. No coração dos mares estão os meus limites. Os que te edificaram aperfeiçoaram a sua formosura. Glórias ao nosso Senhor Deus. Eu irei ler agora para vocês a revelação das nossas denúncias. Essas denúncias te trazem um mínimo de 4 fórmulas para você agir com elas. Em primeiro lugar, examinar a si mesmo. E em segundo lugar, examinando a sua fonte de segmento de fé espiritual religioso. E em terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. E em quarto lugar, é para você ter material de trabalho para você agir e assim receber as recompensas. Examine em Mateus 16, 24 a 27 e João capítulo 15. E também lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, impiedade, anticristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine em Mateus capítulo 5, 7, 13, 15 e 23 e em João capítulo 7. Glórias ao nosso Senhor Deus. Eu irei agora, e lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu li apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora dar início ao sorteio. Mentalize aí um número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Você que escolheu o número 18, vai meditar no livro de Marcos, capítulo 3. Você que escolheu o número 11, vai meditar no livro de Lamentações, capítulo 1, capítulo 4. Você que escolheu o número 2, vai meditar no livro de Atos, capítulo 6. Você que escolheu o número 4, vai meditar no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Você que escolheu o número 13, vai meditar no livro de Malaquias, capítulo 3. Você que escolheu o número 15, vai meditar no livro de Naum, capítulo 3. Você que escolheu o número 12, vai meditar no livro de Joel, capítulo 3. Você que escolheu o número 7, vai meditar no livro de Romanos, capítulo 1. Você que escolheu o número 10, vai meditar no livro de 2 João, capítulo 1. Você que escolheu o número 16, vai meditar no livro de Deuteronômio, capítulo 4. Você que escolheu o número 8, você vai meditar no livro de 1 Coríntios, capítulo 3. Você escolheu o número 19, vai meditar no livro de 2 Pedro, capítulo 1. Você que escolheu o número 3, vai meditar no livro de 2 Coríntios, capítulo 9.
Você que escolheu o número 9, vai meditar no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Você que escolheu o número 20, vai meditar no livro de Ageu, capítulo 1. Você que escolheu o número 17, vai meditar no livro de Esther, capítulo 7. Você que escolheu o número 5, vai meditar no livro de Gálatas, capítulo 6. E por último, você que escolheu o número 6, vai meditar no livro de Ezequiel, capítulo 27. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Sejam todos muito bem-vindos. Gratidão pela presença. Vamos agora à nossa finalização. Glórias ao nosso Senhor. Muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito e membro ou ofertante de uma de nossas 12 igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para sua meditação. Além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6 horas e 48 minutos, a partir das 6 horas e 48 minutos, na @Igreja 70 Santos. Na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos, na @AIG 1318 37 300 e até às 1 hora e 12 minutos da madrugada na @Igrejas Benditas para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Jesus o Cristo e receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 e João 15. E também vai receber bases da Bíblia Sagradas concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você e assim orar verdadeiramente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Depois você vê o número 12 para o Duque, o abençoado ali que escolheu o número 12. Qual é o versículo aí? Joel, capítulo 3. Então, abençoado Duque, o seu versículo é Joel, capítulo 3, para a sua meditação hoje. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar no nosso perfil, clicando na foto ou no nome da igreja que está aparecendo na tela. E vá na aba de seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e nossa produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias e tirando suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso a comer, beber, dormir, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazer a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia
e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Agradeço imensamente a presença do Espírito Santo nesta live. Agradeço também imensamente a presença de cada um de vocês nesta live que ficaram comigo até o final e também os que chegaram durante a live. Sejam todos muito bem-vindos e espero vocês na próxima live. Fiquem todos na paz, na graça e na alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Meu muitíssimo amém. Gratidão mais uma vez pela presença de todos.